povo abençoado do Brasil, isso é uma vergonha. Isso é uma tremenda de uma palhaçada, é uma afronta ao povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal obriga, através do ministro Barroso, a instalação da CPI da pandemia. O Roberto Barroso, ele não obrigou o Senado a abrir uma CPI, não. O Supremo Tribunal Federal, gente, vocês são povo de Deus, vocês precisam se informar. O Supremo Tribunal Federal, ele só age quando ele é incomodado. Senadores, Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, Jorge Cajuru, eles acionaram o Supremo dizendo, olha, os políticos estão fazendo vista grossas às corrupções do Bolsonaro. E a gente precisa que isso seja investigado em relação à pandemia. Aí o Supremo tem de reagir e, é claro, está na Constituição. Tem crime determinado, tem fato determinado. A CPI foi instalada, não foi uma obrigação, não é um poder passando por cima de outro. É um poder respondendo aos pedidos do outro poder. O Legislativo pediu ao Supremo, o Supremo respondeu porque o pedido tinha caráter humanitário. Entendeu? Nisto o Malafaia mente. A CPI criada por Randolfo Rodrigues, tá? Baixo, coisa baixa, só para atingir o presidente. Aí vem o senador Girão e dá uma amplitude. Vamos investigar governadores e prefeitos que receberam bilhões e bilhões do governo Bolsonaro. O senador Randolfo Rodrigues, ele tem sido brilhante. Baixo, igual o Malafaia falei, baixo tem sido, por exemplo, o senador Eduardo Girão, que com um discurso aparentemente honesto de querer investigar tudo, nisso está a desonestidade dele, porque ele quer investigar tudo menos o presidente. As outras coisas que o Girão quer investigar, assembleias legislativas e câmaras municipais têm o poder de investigar. Agora, querer que se investigue tudo de menos o presidente, isso é desonestidade, isso é idolatria. O Girão me parece que é um cristão e o Malafaia o ajudando e o promovendo neste pecado que não vai passar impune diante do Senhor. Agora, a ministra Rosa Weber impede que governadores corruptos sejam convocados na CPI. Receberam bilhões e bilhões do governo Bolsonaro, roubaram e agora impede. O mesmo STF que obriga a abrir, impede que corruptos cheguem lá. Admitir, Malafaia, não é a Rosa Weber que obrigou os governadores a não ir. Ela fez o contrário. Ela concedeu aos governadores o direito de serem julgados por quem de direito. Quem é que julga governadores? Quem é que julga prefeitos? Assembleias legislativas, câmaras municipais. E seria muito interessante que as assembleias e as câmaras julgassem, porque eu e você iríamos descobrir que são os governadores e prefeitos, adoradores de Bolsonaro, quem mais usaram o dinheiro que Bolsonaro lhes mandou para matar o povo. Nós temos até prova, por exemplo, o governador do Maranhão, o Flávio Dino, ele recebeu o dinheiro do Bolsonaro, aplicou no Maranhão e a coisa está muito bem, obrigado. Agora aqui em Minas Gerais, o Zema caladinho só fez o que Bolsonaro queria. Tem uma cidade aqui de Minas Gerais, Ipatinga, altos índices de Covid e o prefeito de Ipatinga é um adorador venal e deslocado do presidente Jair Bolsonaro. Então, pare de incriminar a Rosa Weber, porque ela só agiu corretamente, ela atendeu um pedido. Eu já tinha dito nos outros vídeos, se você assistiu, você viu que os governadores certamente iriam recorrer e iriam ganhar. Agora, ela nem os proibiu de irem lá na CPI. Ela, na verdade, concedeu a eles a liberdade. Ó, se quiserem ir, podem ir como convidados, não tem a obrigação de ir. Pronto. Aí o Wilson Witzel foi e o Malafaia achou ruim, né? Porque o que eles acusam de o Senado estar fazendo, são eles que fazem. Eles não querem que Bolsonaro e todas as suas corrupções sejam investigados. E para a palhaçada ser maior, certo? Alguns palhaços, que nem todos são, desse circo, impede o senhor Carlos Gabas, petista, que andava de moto com Dilma, o executivo do consórcio do Nordeste, que comprou 48 milhões de respiradores superfaturados, pagos à vista, que nunca chegaram. Eles impedem esse ladrão e corrupto de ir à CPI. O Silas Malafaia e o senador Eduardo Girão, eles vão ficar usando essa questão aí do consórcio Nordeste para quê? Lembre-se, para encobrir as corrupções do Bolsonaro. Quem é que vai investigar o consórcio Nordeste? Quem tem o poder de investigar isso? As assembleias legislativas de cada estado, né?
Outra coisa, já está claro para a justiça que os governadores não cometeram crime. Quem cometeu o crime foi a empresa que não entregou o dinheiro, aquela coisa toda que eu já expliquei em vídeos anteriores, não vou repetir aqui. Mas por que eles querem encobrir os crimes do Bolsonaro? Olha os crimes do Bolsonaro. Eles vão te encobrindo essa questão do Salles que eu já mencionei no começo do vídeo, que é uma corrupção. Ah, um governo sem corrupção. Tá lá o Salles provando que esse governo é corrupto. Aquele ex-ministro das Relações Exteriores que tinha que ser investigado, que ele também atrapalhou a compra de vacinas e a CPI já descobriu isso. As próprias campanhas que Bolsonaro faz usando dinheiro público aos milhões de reais que poderiam estar sendo usados para acolher a população. Vai investigar, aliás, eles ficaram bravos, mas eles vão investigar a questão das motociatas, né? Toda essa negociação da Covaxin, a mesma empresa que traz a cloroquina para cá, superfaturamento, 1000%. Hoje de manhã, na reunião, o presidente disse que o deputado que o procurou, que é um deputado bolsonarista, disse que ele tinha na mão o poder de acabar com todo esse governo. Aí a CPI falou, traz para cá. Por que Malafaia não quer que isso seja investigado? Qual é o que eles querem esconder de vocês? É isso que a gente tem que perguntar. Por que homens que se dizem cristãos, como o Bolsonaro se diz cristão, o Silas Malafaia também, e o Eduardo Girão, que é um homem correto, por que eles não querem investigar isso? Se é isso que é o papel do Senado, investigar. Aqui está o nome dos senadores. Anote e guarde. Tasso Gereissati, PSDB do Ceará. Humberto Costa, PT de Pernambuco. Jade Barbalho, MDB do Pará. Otto Alencar, PSD da Bahia. Randolfo Rodrigues, Rede do Amapá. E o chefe dos palhaços, Renan Calheiros, MDB de Alagoas. Engano dele. Todos esses merecem ganhar o voto, porque são estes de quem ele está falando mal, que estão a descortinar os crimes. Gente, nós temos que parar de tratar o presidente como se fosse Deus. O presidente, ele é uma autoridade instituída por Deus, mas na verdade por meio de quem? Do voto da população, o voto da maioria, mas ele tem que governar para todos e com todos, por quê? Porque ele recebe do dinheiro de quem votou e de quem não votou nele. Então, os senadores que estão tentando fazer um presidente não se tornar Deus, eles estão corretíssimos. Às vezes a única maneira de você honrar uma autoridade como o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro é investigando para dizer: Bolsonaro, você é autoridade, mas você não é Deus. Você é autoridade no sentido de que você tem que ter amor pelo povo, de quem você recebe os seus dividendos, o seu salário, o seu sustento, o seu bom plano médico, a sua gorda aposentadoria e até o seu salário de reformado como capitão. É tudo dinheiro do povo, tudo dinheiro público. Você fala tão mal de funcionários públicos sendo que você é um moleque. Então, a única maneira de você honrar uma autoridade é fazer isso com o Bolsonaro, igual Sadraque, Mesaque e Abednego honraram o rei Nabucodonosor, não se prostrando diante da sua imagem. Igual Moisés honrou o faraó, não obedecendo às ordens de faraó. Ele disse: não, importa-me obedecer a Deus, eu estou aqui sob autoridade divina. E eu e você estamos diante de Bolsonaro e de Silas Malafaia sob autoridade divina. Eles não têm poder sobre as nossas vidas, porque Jesus disse: um só é o meu e seu Senhor, o Pai que está no céu, e Jesus Cristo ressuscitado, que é um único Deus. Ele é que é a nossa autoridade. O resto, Malafaia vive de suas ofertas. Ele tem que ter carinho, respeito e caráter para não ficar encobrindo essas questões criminosas do presidente. O que Malafaia te confunde é em relação à verdade. Qual é a verdade sobre isso que ele está falando? A verdade é que o Bolsonaro não quis socorrer a população. Ele não quis. Por que o Supremo compartilhou os poderes? Porque se deixasse só com o Bolsonaro, ele, junto com aquele deputado Osmar Terra, que esteve na CPI essa semana, ele iria fazer isso, ele ia deixar todo mundo morrer e se contaminar. Se com essa intervenção de governadores e prefeitos honestos nós chegamos a 500 mil de mortes, imagina se não tivesse nem essa intervenção, a gente estaria dizimado. Mas Deus é bom, porque se Bolsonaro é autoridade, os outros governadores também eleitos pelo povo dos seus estados são autoridade, e neste caso foram mais autoridades do que Bolsonaro e Malafaia, porque eles se preocuparam com a vida da população,
ainda que haja muitos erros, mas eu prefiro os erros de quem estava tentando acertar do que os erros de quem cinicamente não estava nem aí. Então essa que é a verdade que Malafaia te esconde, e nisto ele comete não é nem crime, é pecado do qual ele será cobrado. Centenas de milhares de brasileiros morreram pela roubalheira de prefeitos e governadores dos bilhões e bilhões enviados pelo governo Bolsonaro. E até essa história de que Bolsonaro enviou dinheiro, caso ele tenha enviado essa dinheirama toda, que Malafaia faz questão de falar, mas a CPI está provando que não é bem assim, mas vamos acreditar que ele enviou. O que ele fez ao mesmo tempo, junto com o enviar o suposto dinheiro? Ele desestimulou o uso de máscara, ele chegou a tirar máscara essa semana na cara de uma jornalista, ficou cuspindo na frente dela, xingando-a, dizendo que ele fazia o que ele queria, não faz o que ele quer não, ele é homem público, ele tem que fazer o que o cargo lhe exige fazer. Até artistas se comportam de acordo com a sua profissão, com a sua arte, porque com o presidente vai fazer o que ele quer. Um presidente da república, ele tem que fazer o que a coisa pública exige que ele faça. É um papel social. Não é hipocrisia, é responsabilidade. Então ele provocou aglomerações, ele andou sem máscara, ele andou de moto fora da lei, ele zombou das multas que ele recebia. Então o que adianta você mandar dinheiro e dizer, ó, tô te mandando dinheiro, mas vai morrendo aí? Entendeu a hipocrisia? E já junto com isso, né, ele adquiriu cloroquina e rejeitou a oferta de vacinas, e é igual eu já disse anteriormente, as investigações que Girão e Malafaia tanto querem, quando elas acontecerem nas assembleias e nas câmaras, elas vão revelar que os prefeitos e os governadores pró-Bolsonaro é que fizeram uma verdadeira lambança com o dinheiro público. Você vai ver se você estiver vivo para ver onde é que estava a corrupção. E tudo isso com o apoio da Rede Globo, que perdeu em média 500 milhões por ano do governo. É um jogo nojento, bandido, inescrupuloso. Então, qual que é a estratégia do Malafaia? Por isso que eu não vou mais responder esses vídeos. Que ele fica naquela velha estratégia de ficar mostrando supostos crimes que não foram cometidos, são supostos, enquanto ele desvia a sua atenção dos verdadeiros crimes que estão acontecendo bem debaixo da nossa cara. E o principal exemplo que ele dá é essa questão de ele ficar falando mal da Globo, porque quando ele está falando mal da Globo, ele está escondendo os favorecimentos de Bolsonaro à Record e à CNN, por exemplo, e ao SBT, e aquele ministro Fábio Faria que provou para mim, para você, que ele não tem humanidade nenhuma, porque ele não quer que a gente rememore os mortos, né? Ele quer que a gente fique pensando, é como se minha mãe estivesse no velório, minha mãezinha, que morreu há 6 meses atrás, mais ou menos, e aí, hoje, porque tu tá chorando, e esse tanto de gente viva no velório, pare com isso, pare de mimimi, isso tudo é para implicar com o presidente. Olha que coisa horrorosa, Fábio Faria, meu conterrâneo. Vamos supor que seja verdade essa história de que a Globo perdeu 500 milhões, que isso são estimativas, são cálculos, é uma firulice que só o Malafaia sabe fazer, é uma pena um pastor ser rodado nisso. Isso é que mostra a grande corrupção desse homem, que não vai ser corrigida talvez pelas leis humanas, mas o Senhor não vai deixar isso passar, não. Isso já está blasfemo. Vamos supor que fosse verdade que a Globo perdeu esse volume imenso. Então o Malafaia acha correto o quê? Que o presidente passe a dar esses 500 milhões para outras emissoras? É isso que ele acha correto? Para a CNN, que cresceu assim assustadoramente do ano passado para cá? CNN, né? E outros empresários aí que as investigações estão descobrindo quanta grana rolou entre eles e Bolsonaro, que você acreditava que não tinha corrupção, né? Então, e aí, o Silas Malafaia acha isso correto? Tirar de um lugar para dar para o outro? Quer dizer, a corrupção pode continuar, ela só não pode ser na Globo, é isso? Ninguém quer investigar nada, só atingir o presidente. Ué, o presidente virou Deus? Porque olha só, se nem Cristo, ou seja, Deus que se fez homem, Deus habitando entre nós, nem Cristo se livrou da justiça humana, seja ela bem ou mal feita. Cristo morreu por nossos pecados, o justo pelos injustos, diz as Escrituras que Malafaia diz pregar. Ou seja, se nem Deus em pessoa escapou de investigações, escapou de julgamentos, por que Silas Malafaia se coloca nesse lugar de proteger o seu ídolo? Tá aqui, ó, meu pai e minha mãe. Eu vou ficar protegendo os meus ídolos. É isso. Isso é um pecado de idolatria. É exatamente isto o espírito do anticristo
Onde você viu nas Escrituras os profetas, apóstolos, o próprio Cristo desgastando o seu ministério, porque o que Silas Malafaia tem é um ministério, porque ele emergiu como pregador no país com dízimos e ofertas. Ele poderia até ter as opiniões políticas dele, mas essa coisa dele achar que ele vai influenciar, que ele vai determinar quem que o povo vai votar, que ele vai instalar uma teocracia, isso é espírito do anticristo. É assim, de maneira tão perfeita que nem o diabo contava com isso. Você sabe que o diabo aprende com a gente, né? E ele está aprendendo muito com Malafaia, no sentido de que um pastor sai do seu domicílio, conforme diz Judas, ele abandona o seu domicílio, o seu ministério, que deveria ser pregar o evangelho e não defender político conveniente, e vai pecando e vai induzindo o povo de Deus a pecar, e ele vai pagar caro por isso. Por que eu sei disso? Porque nem Deus, quando se fez homem, se livrou de investigações. Por que Bolsonaro vai ter que se livrar? Tá vendo o que é o espírito do anticristo? Se Bolsonaro conseguir se livrar das investigações, e no caso o Bolsonaro não é Cristo, ele cometeu crime sim, se gente muito mais justa do que ele foi penalizado, de Jesus a Dilma, né? Por que Bolsonaro vai ter que escapar? Não vai escapar não, porque Deus é bom, Ele ama este povo cego que o busca em nome do seu ídolo e Ele vai nos livrar de tudo isso. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente. Olha, o pastor Silas Malafaia deveria estar pregando o evangelho. Não é fazendo proselitismo religioso, político, ideológico, que ele amarrou as três coisas, né? Religioso, política de direita e ideológico de conservadorismo cristão. Jesus foi crucificado pelos conservadores cristãos, quem executou o ato. Sabemos que toda a humanidade mataria Jesus, que ele não agrada às nossas mediocridades humanas, que estão bem representadas por Bolsonaro e seu governo. Mas quem fez a operação ali no tempo e espaço, quem entregou Jesus ao Império Romano, foram judeus conservadores, que usaram até a Bíblia contra Jesus, que não conseguiam entender que ele era Deus em pessoa. Aí agora vem Malafaia defender ideologias de extrema direita, ideologias religiosas conservadoras, e vem defender um determinado tipo de evangelho que não é o de Jesus. Jesus transitava entre todas essas pessoas. Jesus não chamava a parte norte de Israel de esquerdopata e a parte sul de direita. Jesus não se entregou a nenhuma ideologia eles estão tão confundidos que eu estou chamando um de outro. Mas como o pastor Malafaia tem confundido, tem feito você confundir evangelho com extrema direita, evangelho com conservadorismo. Como que o evangelho, uma boa nova, a boa notícia, o Deus que faz novas todas as coisas, iria ficar preso ao conservadorismo? Conservar, nós precisamos conservar o amor de Deus que excede todo entendimento. Aí quando a gente conserva esse amor, ele se mostra em si mesmo plural, múltiplo, sem medo do novo, porque Deus não só é, como Ele faz novas todas as coisas. E o conservadorismo de Silas Malafaia não deixa você entender. Enfim, é isso. Quando houver alguma novidade, eu vou responder, mas não vou mais ter esse compromisso de Silas publicou, eu respondo, porque está tudo muito óbvio. É programação neurolinguística, é esconder crime de Bolsonaro, é acusar inocentes de crimes que eles não estão cometendo, é desviar a sua atenção da verdadeira corrupção que se instalou e que está sendo amparado por uma turma de extrema direita maldosa que há neste país e uma turma de gente que tem invocado a Deus, mas não é por amor a Deus, é por amor a Bolsonaro. O nome disso é idolatria. Deus não vai deixar passar conforme Ele tem dito pela boca dos seus honestos profetas que às vezes não entendem nem o que estão entregando. Mas é nessa esperança que eu me despeço de você aqui e peço que você continue neste canal, porque a gente tem feito reflexões diárias sobre trechos da palavra de Deus. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.